tráfico de membrana, PI-lutein ou PI-dilatação. Sobre os fosfatidilinositol, PIPs. Os PIPs sofrem ciclos de fosforilação e desfosforilação através de organelas específicas, PI-quinases e PI-fosfatases. Esses PIPs controlam o tempo e a localização de muitos eventos de tráfico membranar. Porém, o seu modo de ação nem sempre é bem definido. Sua importância se revela por este concluir recrutamento localizado de maquinaria, de transporte, regulação alostérica de proteínas de ligação e mudanças nas propriedades físicas da membrana. Na última década, surgiram duas características contrastes da organização compartimental intracelular. Coexistindo com esse estado fluido de membrana, há um surpreendente grau de compartimentalização, de tal forma que proteínas e lipídios são organizados em subdomínios dentro de qualquer organela, ao invés de serem uniformemente distribuídos ao longo de toda a organela. Esse nível de especialização depende de uma combinação de mecanismos que incluem interações laterais entre os componentes integrais da membrana, tais como lipídios e proteínas da membrana, montagens de complexos multimoleculares, produção localizada, classificação de proteínas, reciclagem de membrana, degradação de fosfolipídios, recrutamento localizado de componentes específicos. Distribuição compartimentalizada de PIPs. Embora o fosfatidilinositol e seus derivados fosforilados se encontrem em baixa abundância, eles são componentes chaves da membrana celular. Uma característica única deles é que eles podem sofrer ciclos rápidos de fosforilação e desfosforilação nas posições 3, 4 e 5 do seu grupo de cabeça de inositol. O metabolismo dos PIPs é altamente compartimentalizado nas células, uma vez que cada organela está equipada com uma matriz distinta de PI-quinases e PI-fosfatases, podendo cada uma atuar de maneira diferente de organela para organela. A distribuição subcelular de PI-quinases e PI-fosfatases e diferentes espécies de PIP tem recebido certo grau de importância pela sua capacidade à identificação das diferentes isoformas enzimáticas. A tabela ao lado mostra algumas dessas formas da variação de PI-quinases e PI-fosfatases que podem ser encontradas. Modelos proteicos específicos com perfis distintos de ligação PIP demonstram distribuições intracelulares diferenciais quando expressos com proteína fluorescente verde, GFP. Esses módulos de ligação a PIP com a proteína fluorescente verde incluem certos domínios, e algum desses domínios, como a fosfolipase C, ela se localiza-se através dos sítios de ligações dependentes de PI e independentes de PI. Logo, combinando os dados disponíveis sobre a localização de PI-quinases e PI-fosfatases possível pela ligação com a proteína fluorescente verde, é possível construir um mapa das distribuições de PIP intracelular, representada na imagem ao lado. A maioria dessas enzimas são citosólicas e são direcionadas a subdomínios específicos por mecanismos que são apenas parcialmente compreendidos, mas geralmente envolvem pequenas GTPases. Em alguns casos, pequenas GTPases recrutam apenas enzimas que metabolizam PI. Por exemplo, o RAC recruta a sinaptogenina 2 para a membrana plasmática e a ARF1 traz PIP4 para o complexo de Golgi 5. Entretanto, além do recrutamento dessas enzimas, pequenas GTPases também podem atuar como ativadoras, como no caso da RAB5 e a ARF6, que ativam as fosfatidilinositol 3 quinases tipo 3, PIP3, e a fosfatidilinositol fosfato 5 quinase, PIP5K, nos endossomos 6 e membrana plasmática 7 e 8. Outros mecanismos de direcionamento de PI-quinases e PI-fosfatases para os compartimentos celulares envolvem sua interação com os principais componentes do maquinario de tráfego. Exemplos incluem a PI5-fosfatase e sinaptogenina 1, que interagem com uma variedade de proteínas de maquinaria endocítica, incluindo endofilina, DAP160, intersectina e dinamina 10. Como os PIs são altamente conversíveis entre si, sua distribuição diferencial de organelas e suborganelas requer um bom equilíbrio entre o processo de produção e consumo. A composição de PI específica, por exemplo, no complexo de Golgi, é rica em fosfatidilinositol 4-fosfato, mas é pobre em fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, no estado estacionário. Isso é alcançado por uma combinação equilibrada de atividades enzimáticas. O complexo de Golgi possui múltiplas PI4 quinases e fosfatidilinositol 4,5-P2,5-fosfatase, que geram fosfatidilinositol 4-P,
mas tem baixos níveis de atividade PIP5 quinase, que transforma fosfatidil-inositol 4P em fosfatidil-inositol 4,5P2. Mecanismos semelhantes podem restringir a presença de espécies de PI específicas a domínios muito limitados dentro de qualquer organela. Isso pode ser demonstrado na figura ao lado, onde fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato marcado em azul escuro e fosfatidil-inositol 4,5P2 marcado em azul claro, que são encontrados em locais de fagocitose. Fosfatidil-inositol 3P em manchas distintas em endossomos iniciais e em vesículas de endossomos tardios, indicados pela cor verde. Essa distribuição localizada de diferentes espécies de PI também pode gerar uma especialização adicional da membrana, porque os diferentes PIs estão envolvidos em uma variedade de interações proteína-lipídio mediadas por seus módulos de ligação específicos. Agora falaremos sobre os PIs e as vias de endocitose. Durante a endocitose, fosfatidil-inositol 4,5P2 é necessário para a invaginação de fossas revestidas por clatrina na membrana plasmática. Após, o nível local de fosfatidil-inositol 4,5P2 diminui, devido à atividade de uma 5-fosfatase. Em estado estacionário, fosfatidil-inositol 3P está presente quase que exclusivamente em endossomos precoces e vesículas internas de corpos multivesiculares, e é necessário para múltiplos passos endocíticos, incluindo ancoragem, fusão e motilidade. Fosfatidil-inositol 3P funciona em conjunto com a Rab5 no recrutamento de proteínas contendo FAIC. A conversão de fosfatidil-inositol 3P em fosfatidil-inositol 3,5P2 ocorre nos corpos multivesiculares e endossomos tardios, devido ao PIC5, para controlar o tamanho dos vacúolos e dos lisossomas. A produção localizada inicial de fosfatidil-inositol 4,5P2 no local de fagocitose é seguida por uma diminuição através da ação de PLC15 e diminuição de PI3K tipo 1, que converte fosfatidil-inositol 4,5P2 em fosfatidil-inositol 3,4,5P3. Posteriormente, fosfatidil-inositol 3P, produzido pelo tipo PI3 quinase tipo 3, é necessário para a maturação do fagossoma. Para a exocitose regulada, fosfatidil-inositol 4P é gerado em grânulos secretores, enquanto fosfatidil-inositol 4,5P2 é gerado na membrana plasmática através das atividades dependentes de cálcio e AF6, de PIP5 quinase. É necessário para as etapas de acoplamento e fusão. O tráfego de membranas intracelulares é composto por uma sequência de eventos. São elas: o brotamento da vesícula no compartimento receptor, o destacamento, o transporte através de microtúbulos e a fusão no compartimento receptor. Todos os componentes do ciclo de transporte são alvos do fosfatidil-inositol. Essa primeira imagem, marcada como A, nos mostra a estrutura do fosfatidil-inositol, e as figuras B e C mostram a diversidade de fosfoinosídeos, assim como a fosforilação dos grupos hidroxila no açúcar inositol. Já a figura D nos mostra como ocorre essa fosforilação em cada um dos grupamentos hidroxila, enquanto as figuras E e F nos mostram a importância dessa fosforilação em diferentes grupos hidroxila na interação com as outras proteínas. O brotamento das vesículas, em muitos casos, depende do revestimento e das proteínas adaptadoras. Temos aqui, por exemplo, as proteínas AP2, AP3 e epsinas, que estão relacionadas ao revestimento por clatrina, COP1 e COP2, que são dois tipos de revestimentos diferentes, mas que fazem o transporte de vesículas entre o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático. Tanto o revestimento por clatrina quanto o revestimento mediado por COP1 e COP2 é preciso que contenha PIP4,5 na membrana dessas vesículas. Temos também como exemplo as proteínas AP1, FAPP1 e APSINOR. FAPP1 ela é uma proteína que vai fazer a adaptação do PIP4 para que a APSINOR possa funcionar e realizar o transporte das vesículas dentro da rede trans do complexo de Golgi. É importante destacar que a APSINOR ela só funciona quando a vesícula contém a marcação por PIP4. Após o brotamento, é importante que a vesícula se destaque para que ocorra o transporte até o compartimento receptor. Para essa etapa, é importante que os fosfoinosídeos sejam consumidos por desfosforilação ou hidrólise. Essa hipótese ela é fundamentada pelas seguintes evidências. Vesículas de brotamento não clivadas se acumulam quando a desfosforilação de PIP4,5 é defeituosa, que a localização e ação da fosfatase sinaptoanina responsável por clivar PIP4,5 está diretamente
ligada à proteína endofilina, responsável por induzir o destacamento de vesículas sinápticas, que a enzima SIG-D necessita degradar PIP4/5 para que ocorra o destacamento da vesícula formada pela Salmonella typhimurium, que o fim da fosforilação precede o fechamento de uma vesícula de fagocitose, e que a manutenção de fosfoinositidis é prejudicial ao destacamento de vesículas na rede trans do complexo de Golgi. Após a sua liberação, a vesícula deve ser transportada até o compartimento receptor. Esse transporte ocorre através dos microtúbulos. As membranas contendo PIP4/5 são favorecidas na formação de caudas de cometa de actina. Isso é, uma região da membrana possui uma rápida polimerização de actina que promove a propulsão e o movimento da vesícula. Esse mesmo mecanismo se aplica às vesículas pinocísticas expressando ARF6, uma proteína ativadora de PIP5 sinase responsável por fazer PIP4/5 nas vesículas direcionadas aos endossomos e lisossomos. Além disso, foi descoberto que os motores de cinesina interagem com PIP4/5, dizendo que é possível que o transporte através dos microtúbulos também seja regulado por fosfoinositidis. Para que ocorra a fusão da vesícula no compartimento receptor, são necessários dois procedimentos: a ancoragem e o aprisionamento. Foi comprovado que os fosfoinositidis também estão presentes na fusão das vesículas. Como, por exemplo, PIP3 ele é de grande relevância, pois é fundamental na localização e no funcionamento da proteína EEA1 no compartimento receptor, responsável pela união das proteínas SNER durante a ancoragem. Para a fusão em vesículas cuja fusão é ativada por cálcio e na etapa inicial da ancoragem de um vacúolo em leveduras criadas in vitro, é necessário que a vesícula contenha PIP4/5. Além disso, PIP4/5 são necessários para os processos de pós-ancoragem e ensaios feitos in vitro durante a fusão de vacúolos. Os alvos de PIP4/5 ainda estão sendo identificados, enquanto que PIP3 atua em VAN7P, homóloga à proteína SNAP23. Interações de PI e PIBM no tráfego de membrana. Essa interação ocorre entre o fosfatidil-inositol em seus diferentes estados e seus módulos de ligação, PIBMs, e também de proteínas. Essa interação PI e PIBM serve tanto para o recrutamento de proteínas quanto para induzir a deformação da membrana necessária para o brutamento, fissão e fusão de vesículas, pois depende apenas de propriedades intrínsecas de PIBMs e principalmente na sua capacidade de estabelecer relações estreitas com a bicamada lipídica. Domínio pH e ANTH. O domínio de homologia plextrin, que é o pH, é um domínio proteico de várias proteínas envolvidas na sinalização intracelular ou como constituinte do citoesqueleto. Esse domínio se liga a lipídios dentro da membrana biológica, especificamente o fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato e o fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato. Alguns PIBMs, como o domínio pH e ANTH, possuem apenas interações eletrostáticas com o grupo de cabeça do inositol, que permanecem como os únicos contatos significativos entre o PIBM e suas moléculas de PI. Nestes casos, as interações PI e PIBM são principalmente dedicadas ao recrutamento de proteínas para os compartimentos subcelulares específicos, quase invariavelmente no contexto de interações cooperativas envolvendo múltiplos sítios de ligação. Desta forma, as interações PI e PIBM podem fornecer uma plataforma para promover a montagem espacial e temporalmente restrita de complexos multimoleculares, como o PI 4,5-P2 ou fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato, faz no caso da proteína AP2 e proteínas acessórias, ou esqueleto baseado em espectrina. As interações com as cabeças de inositol também podem produzir mudanças conformacionais nas proteínas-alvo e, assim, mediar sua regulação alostérica. Esse parece ser o caso de vários fatores de troca de ARF e proteínas ativadoras de GTPase de ARF, as GAPs, que contêm domínios de pH que são ativados por PIs e fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato, que aumenta a atividade da GTPase de dinamina. Nestes casos, as interações de PI e proteína não resultam em qualquer deformação apreciável da membrana. De fato, alguns PIBMs, além de ligar o grupo da cabeça de inositol, tais como os domínios ENT, FWIV e
e Fox Homology inserem elementos hidrofóbicos na camada da membrana. O domínio F-Wive. Essas interações incluem contatos entre os resíduos de aminoácidos específicos altamente conservados e o grupo de cabeça polar de fosfatidil-inositol 3-fosfato, bem como a inserção de alça hidrofóbica na superfície da membrana. Os domínios F-Wive não induzem a formação de curvaturas na membrana e o brotamento das vesículas, ao contrário, eles parecem apenas mediar os processos. Domínio ENT. Em contraposição, o domínio ENT de Epstein atraca inicialmente a superfície da membrana através de interações eletrostáticas não específicas com o grupo da cabeça de fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato. Isto induz a formação de uma alfa-hélice anfipática e da bolsa de ligação de fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato, no terminal amino do domínio ENT. Subsequentemente, fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato faz uma ligação que bloqueia a proteína para esta conformação, causando resíduos hidrofóbicos na alfa-hélice, fazendo contatos extensos com o dorso do glicerol. A inserção desta alfa-hélice de ENT na fase hidrofóbica da membrana é proposta para acionar a curvatura da membrana. A natureza rígida e ordenada da alfa-hélice do domínio ENT, induzida pelo seu contato com fosfatidil-inositol 4,5, parece ser essencial para impulsionar a deformação da membrana, através do deslocamento dos grupos da cabeça lipídica. E também a ligação do carboxil de Epstein à clatrina e o complexo AP2 conduziria à formação de membranas curvas para novas vesículas revestidas. O domínio da Fox Homology, ou domínio PX, é um domínio estrutural da ligação de fosfatidil-inositol, envolvido na marcação de proteínas de membrana celular e no tráfego da membrana, que interage principalmente com os lipídios de fosfatidil-inositol 3-fosfato. Como o domínio FYVI, além de ligar o grupo da cabeça de inositol, o PIBMS de Fox Homology insere elementos hidrofóbicos na bicamada da membrana, porém apenas causa o recrutamento das proteínas e brotamento das vesículas, pois a inserção de estruturas menos ordenadas e menos rígidas, como as alças do domínio de Fox, é menor ou absolutamente não efetiva para causar desdobramento da membrana. Estruturas e observações finais. Uma questão importante em que as pesquisadoras chegaram, foi se os fosfonesitídeos funcionam apenas como pontos de referência ou se eles são os principais reguladores de tráfego de membrana. As pesquisadoras se sentem confiantes em concluir que os PIs são essenciais no tráfego de membrana, ou seja, sim, eles são os principais reguladores de tráfego de membrana. E elas chegam a essa conclusão observando que mutações genéticas e enzimas que metabolizam PIs relacionados ao tráfego de membrana causam grandes consequências para o ser humano, em especial mutações de PIs fosfatases, porque elas estão associadas a muitas formas de tumores e a diversas doenças multissistêmicas, como a síndrome de Lowe, que é uma doença rara ligada ao X e é causada por mutações em PIP2 5-fosfatases, que é essa daqui. E outro exemplo são as miopatias e neuropatias desmineralizantes. Aqui tem uma micropia de uma miopatia. E são causadas por mutações em 3-fosfatases que agem nas PIPs e PIP2, que são essas. Uma observação, talvez a mais importante, que elas viram foi as mutações no gene PTEN. O gene PTEN codifica a proteína PTEN, que tem como substrato a PIP3. E a falta dessa proteína PTEN forma uma PIP3 disfuncional. E a PIP3 disfuncional traz graves problemas, pois a PIP3 não é só importante nas caixatas de sinalização, como também na endocitose e na fagocitose. Aqui na foto ela está fazendo parte do processo de fagocitose. E as pesquisadoras também observaram patógenos que bloqueiam a ciclagem de PI para favorecer sua entrada ou sobrevivência na célula.
Por exemplo, a Listeria monocytogenes, ela estimula a PI3K para favorecer sua entrada na célula, a Shigella flexneri e a Salmonella typhimurium, que estimulam o PIP2 para também favorecer sua entrada na célula, e a Mycobacterium tuberculosis, ao contrário das anteriores, ela bloqueia a PIK-HVPS34 e essa é a forma que ela tem de evitar a morte fagocitária. Ao final do artigo, elas chegam à conclusão de que ainda tem muitas incertezas e lacunas na compreensão do modo de ação final dos fosfoinosídeos e na sua regulação. Mas, dado o ritmo atual de pesquisas nesse campo, elas acreditam que logo teremos uma maior e mais completa compreensão de como os PIs regulam eventos do tráfico de membrana. E isso vai nos permitir, essa compreensão dos PIs, como da regulação dos PIs, vai nos permitir novas formas de intervir e combater doenças humanas